a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal, né? E você que está chegando, você se inscreva, ativa o sininho, ok? E entre colocando aonde você está e coloque o seu cumprimento. Pelo menos 4 palavrinhas para liberar o algoritmo. Então, dê o seu like, 4 palavrinhas no mínimo, que aí você faz a live andar, porque o seu engajamento aqui é que faz o canal acontecer, né? O nosso canal, ele não é prospectável pela plataforma. Então, quem faz o crescimento aqui é você. Então, pedir que você pegue os 3 pontinhos, compartilhe com os seus familiares e amigos, e no history você me marca lá no Instagram, Dralex Alves, né? Também nós temos a lente interior da doutora Lana aqui, depois ela vai colocar a mídia dela, você vai poder marcá-la também lá no history do seu Instagram. Hoje nós estamos recebendo, né, a doutora Lana por uma sequência de lives que nós estaremos fazendo em cima desse conceito de Setembro Amarelo, com o conceito da expansão de consciência, né? Nós estamos no dia seguinte a um luto, né, que marca a nação brasileira, mas nós vamos falar aqui de vida, de despertar para a vida e da importância que é o enfrentamento desse tempo com todas as adversidades e as dificuldades que nós estamos enfrentando. Pessoal que entrou aí do Rio Grande, a nossa solidariedade, nós estamos acompanhando aí o problema que vocês passaram recentemente, né? A gente quer estender, né, as nossas orações e também, né, o nosso carinho a todo o povo do Rio Grande do Sul, tá certo, né? Sabemos que vocês passaram dias bastante difíceis aí e cremos que estamos juntos para fazer os enfrentamentos que se fazem necessários, ok? Então, você que entrou, já dá o seu like, diga de onde você está, coloque aí para nós o seu cumprimento, 4 palavrinhas, comente, né, bastante ao longo da live, porque isso vai nos ajudar também a liberação da live pelo bendito do algoritmo, né? Entrou o pessoal aí de BH, é projeto nosso estar com vocês aí em 2024, eu estava conversando com a doutora Lana, janeiro, Recife, né? Possivelmente vocês vão ser convidados para o aniversário dela e do Bruno, para poder, vai ser festança na praia, vai ter que botar na praia, né? E o pessoal vai lotar o nível, vai lotar o São nível. 120 anos, professor. Isso, 120 anos. Não, se você botar a Carla junto, já dá 178, né? 178. A Carla faz 58, 1º de janeiro. Né? Vamos comemorar então, tudo aqui. Isso, vamos fazer essa comemoração fazendo estardalhaço, queima de fogos na praia, queima de fogos, né? E vai ser uma correria que só, todo mundo desesperado, que tanto tiro é esse, né? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Mas, gente, olha só, então vocês são muito bem-vindos, né? Essa manhã, para nós batermos esse papo com a doutora Lana. Doutora Lana, seja bem-vinda, querida. Obrigada, querido. Um prazer imenso estar aqui novamente, né, no seu canal, junto com você, que é, para mim, uma referência nacional hoje de tudo que a gente busca, que é a saúde mental da população. E, para minha surpresa, recebi semana passada um certificado da Câmara dos Vereadores aqui da nossa cidade, reconhecendo exatamente o que nós fazemos aqui, querendo exatamente revelar, né, para a sociedade o quanto é importante a qualidade de vida e o quanto a saúde mental é fundamental para isso. Então, assim, é um momento de muita alegria para a gente perceber que está sendo visto, né? Está sendo reconhecido, mas principalmente no dia de hoje, como você falou, um dia onde as pessoas elas estão tristes, né? Muito tristes, e nós estamos aqui tentando passar a mensagem do sentido de vida, dizendo para todos vocês, né, que não importa o nível de sofrimento, o que importa é como você vai reagir a ele. E a importância de você ser impactada pela verdade, né? Essa verdade que é tão absoluta e que nos liberta. E a verdade, às vezes, por mais incômoda que seja, né, professor Alex, ela é fundamental. E a gente precisa estar despertos now, para que a gente possa, inclusive, reconhecer quando um nosso filho, quando alguém, né, que está um pouco menos doutrinado por toda essa mensagem preditiva que todo o sistema vem fazendo, às vezes é importante a gente dar um pouco de atenção. O que é que você acha sobre isso? Atenção. É isso aí. Na realidade, gente, né, nós estamos diante, né, de uma agenda, né, global. É uma agenda global e ela tem os seus tentáculos local. Então, na parte local, nós estamos ligados, né, a essa estrutura, né, como se fosse um grande povo. Né, e temos um braço local trabalhando para essa agenda local, né, a nível global. Então, o que nós precisamos agora é estabelecer um conceito, né, que eu até conversei com você, que é a expansão de consciência. Né? Nós precisamos expandir a nossa consciência crítica sem nos estabelecermos como alvos fáceis a um sistema que é perverso. Né? Então, nós temos que ter prudência. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a questão da prudência nesse momento. Né? Temos 3 pilares que eu creio que hoje aqui a gente vai poder abordar com o pessoal. Né? O primeiro pilar é o impacto da pandemia das abelhas na nossa vida, que é fato, porque isso criou, né, um alinhamento do trem.
O trem foi alinhado porque aconteceu o lockdown 1 e 2 e se implantou um terror psíquico nas pessoas. É até legal, né, ver você sendo reconhecido aí depois da tua passagem na cadeia local. Quando eu vi, falei, meu Deus, meus parabéns, já uma evolução absurda. De quem teve lá conversando com o delegado 2, 3 vezes, você já evoluiu, já conseguiu dar uma evoluída. Então, Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? E eu acredito muito na misericórdia de Deus, e eu creio que você é ponto de misericórdia aí, de Deus aí na tua vida e na vida do Bruno, na vida do Bruno, com essa moção, né, honrosa, né, mais do que justa, até por quem passou pela cadeia aí, local, tendo que dar explicação, né, sobre tudo isso, ok? A outra situação, né, é a gente, além desse impacto, né, da pandemia das abelhas, né, esse processo preditivo, né? E a gente poder, né, falar um pouco disso também, porque eu entendo que ele agora já não é mais de predição, mas de determinação. Então, observo uma ação, né, de determinação em curso, né? Faz o que eu estou mandando, se não fizer, você se lasca. Então, inclusive aqui na plataforma, eu te falei, né, anterior à entrada, eu recebi há cerca de 48 horas uma chamada dizendo que eles não costumam dar um segundo aviso. Então, a coisa foi bem truculenta, né, muito truculenta, e eu me senti totalmente frágil, porque não há a quem recorrer. Não há a quem recorrer, é o momento atual, a não ser Deus, de onde me virá o socorro. É isso? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E por final, nós falarmos do impacto de tudo isso na saúde mental das pessoas, né? E se você conhece pessoas aí que estão perturbadas, transtornadas, ansiosas, depressivas, se elas estão praticando a mentira nossa de cada dia, porque a mente, geralmente, você vai comentando aí, porque nós vamos abordar isso aqui com a doutora Lana, porque nós queremos, inclusive, criar um desafio, ok? Eu estava conversando isso com ela, sobre esse conceito da expansão de consciência, que pode ser um projeto, né, para o Recife e para o Brasil e para o mundo, né? Porque nós queremos, de fato, ser uma alternativa de inteligência, baseada na verdade, né? Baseada na verdade que liberta, baseado no conceito, né, do Deus de Israel, que é quem a gente serve, né? E em cima dessa premissa é que nós vamos caminhar sobre a bandeira de Davi, né? A gente vai caminhar sobre essa bandeira do Leão de Judá, né? Então, é dessa maneira que a gente está fazendo o Esquadrão Águia 7, começamos ele ontem, você pode fazer parte disso, está com a gente, vamos estar em Cunha 22, 23, 24, fazendo a imersão do segundo grupo. O primeiro foi incrível, foi extraordinário, sobrenatural, e eu creio que o segundo não vai ser diferente, né? E aí você pode fazer contato com a gente no zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, você está lista de transmissão. Então, feito aí as anunciações todas, vamos ouvir a doutora Lana sobre essas 3 questões, né? A primeira questão, então, Lana, que a gente precisa abordar é o impacto da pandemia das abelhinhas. Você estava me contando, inclusive, um episódio recente, né, que você passou, e a gente tem visto muito as pessoas transtornadas, né? Ontem eu caminhando aqui com a Carla, antes de arrumar a distensão que arrumei na perna direita, e resolvi correr na frente da tenente, aí arrumei uma distensão aqui, né? Um rapaz com uma moto xingou um senhor, mais ou menos da minha idade, que estava num carro, numa picapezinha, e resultado dessa confusão, às 7 horas da manhã, sem trânsito, não havia trânsito, é uma rua, né, rural, né? Eu moro numa zona rural do Rio de Janeiro, aqui em Campo Grande, bem dentro, próximo das montanhas. O cara do carro, né, indignado com o xingamento, ok? Resolveu ir atrás do cara da moto, numa velocidade absurda, os dois, o cara da moto fugindo do cara do carro, e quase que o cara do carro pega o cara da moto. Isso era 7 horas da manhã, ok? E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, né? Não há ninguém na rua, a não ser 2 pessoas querendo se machucar. Uma verbalmente e a outra se propondo, inclusive, as vias de fato, né? Porque se ele chega até a moto do rapaz, com certeza ele derrubaria a moto, porque ele estava ensandecido, enlouquecido, os dois, o comportamento dos dois. Então, eu quero que você faça um início de análise, né, do impacto da pandemia da abelhinha e citar o que você me citou em off, né, antes de nós chegarmos aqui com todos os cuidados devidos, doutora Lana, claro. Todos os cuidados devidos, tá bom? Então, doutor Alex, a primeira coisa que eu gostaria de falar é dar esse exemplo e esse testemunho vivo, né? Onde a gente foi humilhado, onde a gente foi discriminado, onde a gente foi extremamente violentado, a gente recebe logo em seguida, muito rapidamente, dupla honra. Então eu acredito o seguinte, se você viver e caminhar naquilo que nós há 10 anos estamos trabalhando nesse conceito, né? Quando fez a virada da minha vida, quando eu fiz uma virada, inclusive profissionalmente, tem exatamente 10 anos, eu vim para a psicologia, e um dos métodos que nós colocamos era viver em cima da verdade, ou seja, eliminar as mentiras pequenas do nosso dia a dia, que eu fazia muito, porque trabalhava na área do jornalismo, trabalhava na área da comunicação, então eu tinha que alimentar, né, a imprensa, através da imprensa, muitas informações de clientes,
muitos daqueles que estavam, por exemplo, às vezes até mesmo no COTEL, que é aqui o presídio de segurança máxima aqui, da triagem, e a gente tinha que dizer que eles estavam, por exemplo, porque sumiram, porque eram grandes empresários, estavam esquiando na Suíça, né? E aí a gente vivia com essas realidades diárias, e isso foi adoecendo a minha alma. Então esse método é um histórico meu. Falando sobre a questão de viver esse método, né, esse método do lente interior, viver a verdade, eu me voltei para a psicologia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que, há 2 anos, quase 3 anos atrás, a gente recebeu aqui uma inundada de denúncias, né, e de convocações à polícia, e hoje, a semana passada, nós recebemos essa homenagem, ou seja, reforçando que o que nós estávamos realmente desejando para a população recifense, principalmente, era qualidade de vida. Quando a gente indicava as pessoas tomarem sol para elevar a sua vitamina D durante todo o processo pandêmico que vivemos. Isso para mim foi um motivo de entender que o nosso Pai, o nosso Criador, está realmente conosco, porque exatamente está descrevendo tudo que nas Escrituras falam, né? E a gente tem essa tranquilidade para, com isso, oferecer essa possibilidade, né? Essa mentoria, essa orientação, para que venha conosco, para esse momento, né? Para esse movimento de viver a verdade. Paralelo a isso, nós estudamos, né? Cientificamente falando, que é o que mais as pessoas gostam de ouvir. Isso saiu, inclusive, na Nature, que é uma revista muito importante, internacional, falando sobre a questão da honestidade, né? O quanto a honestidade ou a desonestidade impacta aquele ambiente. E o ambiente. Então, a nossa proposta é que a gente possa verdadeiramente impactar não apenas a nossa vida, a nossa existência, da nossa família, mas também de todo o bairro, de toda uma cidade. E isso a gente está enfrentando, principalmente depois desses quase 3 anos desse movimento pandêmico, onde as pessoas foram acionadas, né, principalmente em áreas do cérebro que danificam a sua tomada de decisão, porque com o pânico, com o medo, as pessoas ficaram entre a fuga e a luta. Por isso que a gente está vendo exatamente as pessoas aí lutando, brigando, exasperados, ou fugindo sem querer saber de absolutamente nada, e nem mesmo de formas de como superar essa situação. Então a gente está vivendo um momento muito crítico. Estava inclusive ali falando sobre o acontecimento que aconteceu. Estava aqui num shopping muito importante da cidade, quando uma criancinha pedia muito ao pai, chorando, né, que não picasse. Não me pica, pai, não me pica, pai, por favor, não me pica, mas chorando. E eu simplesmente olhei para aquela cena, né, doeu meu coração profundamente, porque a gente sabe hoje os efeitos disso, e falei, pai, ouça seu filho, ouça o seu filho. Parece que eu falei algo de uma agressividade tremenda, porque a resposta foi extremamente grosseira, ou seja, as pessoas elas não querem nem mesmo ouvir, elas não querem nenhum tipo de apoio e nem de orientação, o que é um lamento, porque as pessoas que ficam nesse processo de negação, elas não vão ter nem mesmo chance de se deparar com a situação de reconhecer o seu próprio erro. E o que o senhor sabe que é muito importante, né? Quando a gente reconhece o nosso erro. Na realidade, nós estamos aí diante da narrativa, das bravatas e de tudo aquilo que foi construído, né? Então nós temos uma programação mental da sociedade. A sociedade sofreu uma programação. E agora, o grande desafio, né, é desprogramar essas pessoas, porque elas agora sofreram uma doutrinação. Então nós temos o senso comum e temos alguns. O senso comum, ele caminha para o abismo, porque ele não raciocina, ele não tem capacidade crítica. O senso comum, ele é movido, né, justamente pelas emoções, né? O Reich falava disso, o Viktor Frankl falava disso, Freud fala disso, ok? Então não há inteligência no senso comum. Todo o senso comum, ele é só movido por emoções, ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa pontuar pela dificuldade que alguns de nós estamos tendo com aqueles que estão dormindo. Nós temos muita gente dormindo e a galera fica irritada quando você tenta despertá-lo, como esse pai, né, diante de um filho consciente da possibilidade do dano. Eu entendo que é o Espírito Santo agindo através dessa criança, e o pai já doutrinado, insensível, querendo, né, impor a ação totalitária, que é o que está em curso, né? Então nós temos um totalitarismo em andamento, ok? E não se abre a possibilidade de decisão, de escolha. O livre-arbítrio, ele está sendo banido do nosso meio, né? A cada dia que a gente acorda, nós temos menos liberdade, já que a gente está no dependência total, né? Dependência total. Então, nós estamos sendo conduzidos por uma dependência total, no sentido de eliminação, né, dos postos de trabalho, eliminação, né, da capacidade produtiva, da capacidade criativa e principalmente do questionamento, né, dessa questão das pessoas questionarem. Lana, esse impacto da pandemia e das picadas, esse
processo de transtorno mental, né? A própria Fiocruz assumiu que nós saímos da pandemia com 80% da população tendendo à depressão, 40%, né, transtornados mentalmente, fazendo pânico, 40% tendendo às síndromes de pânico e pelo menos 20% praticando a ideação suicida ou querendo praticar. Nós estamos aqui no Setembro Amarelo, né, inclusive, que esse ano, para surpresa nossa, está extremamente tímida a campanha, para não dizer quase ausente em todos os estados e a nível da própria federação e das cidades. A gente não percebe campanhas, né? Eu, particularmente, eu não fui chamado para falar em nenhum local, inclusive nas igrejas, sobre essa questão, que é uma questão de saúde pública real. Nós estamos com números que já ultrapassam um suicídio efetivado a 15 minutos no Brasil, ok? Daqui a pouquinho nós vamos chegar na média europeia, que a cada 5 minutos, né, um europeu se suicida, ok? Então nós estamos avançando, né, num processo de extermínio humano biológico analógico, ok? E com maior incidência entre jovens, entre 14 e 29 anos, inclusive. Então, a pergunta, né, para você agora é por que pós uma pandemia, com números divulgados, né, por um dos maiores órgãos da América Latina, que é a Fiocruz, nós não temos uma ação contundente para cuidar da sociedade que está mentalmente, emocionalmente, e aí eu vou colocar, né, também a questão espiritual, doente. Mas eu acredito que a resposta está exatamente no silêncio. Ou seja, o que é que, no fundo, a organização, né, que seria da saúde, recomendou durante todo o período pandêmico, tudo que nós estamos hoje vendo, que é contrário à pessoa estar bem. Tudo que foi contrário. Porque o importante era pegar sol, era para todo mundo ficar dentro de casa. O importante era você se manter com a imunidade lá em cima, ou seja, circulando as crianças nas escolas. Por quê? Porque com isso, elas conseguiriam aumentar a sua imunidade. Lana, a Lilian botou que um conhecido dela lá ontem se suicidou. Isso. Okay? Ou seja, o que nós estamos vendo? Uma programação para isso mesmo. Uma programação não para a prevenção da saúde com relação às pessoas buscarem ajuda. Por exemplo, o Viktor Frankl, quando pós a Segunda Guerra, ele fez da Primeira Guerra, ele fez uma das ações mais contundentes contra o suicídio em Viena. Foi um sucesso. Foi a Segunda Guerra, Lana. Foi na segunda. Entre a primeira e a segunda, ele estava como médico, muito jovem, e ele já fez um trabalho para prevenir, porque os jovens, principalmente os jovens, como está acontecendo hoje no Brasil, a grande incidência do suicídio hoje é com jovens. Então, o que acontece? A gente também não foi nem contactado quando a gente tem um know-how e uma expertise sobre essa temática. Ou seja, vemos que é uma ação, né, uma ação orquestrada por todos que têm o poder, o domínio sobre as massas, para que isso nem mesmo seja comentado, nem seja divulgado, nem seja trabalhado. E é como eu vi agora uma pessoa falando, é como se tudo estivesse morto. Realmente, uma ação, né, orquestrada também dessas pessoas que deveriam cuidar da saúde, exatamente num tempo de hoje, com esse processo completamente apático. Então, nós precisamos, nós principalmente pessoas dessa área da saúde, ter esse desafio, né, falar, trazer as pessoas de uma maneira muito contundente a despertar, né, doutor Alex? A gente precisa fazer isso. Essa mobilização é de formiguinha, né, Lana? A gente precisa trabalhar uma boa PA, eu tenho falado isso com você, uma progressão aritmética, né, para a gente chegar no APG, numa progressão geométrica. Então, se cada pessoa que está aqui, agora nós estamos com 83 pessoas ativas aqui, né, essas pessoas se engajarem, compartilharem, buscarem, trazerem, levarem, nós vamos conseguir andar mais rápido, né? E esse é o momento de velocidade nas ações. Por quê? Nós estamos com um calendário, né, como você usou, né, no módulo anterior, essa questão preditiva, né, que ela já é determinista, e ela está trazendo agora diante dos nossos olhos, né, o absurdo. Né? Nós chegamos na era do absurdo. Né? Eu penso que é aquele momento de Peter Pan grande, que ele volta à Terra do Nunca e ele não consegue voar. Né? Ele não consegue voar porque ele agora perdeu, né, a capacidade dessa criança interior de reagir às situações do ambiente, que era o gancho ali, né? E a questão daquele crocodilozinho do relógio do TikTok ali em cima do processo. Coincidência ou não, né? TikTok é o nome de uma plataforma, né? Que era um crocodilo que estava ali para poder chegar e devorar todo mundo. Só uma coincidência, mera coincidência, gente, só uma coincidência. Então, na realidade, o que nós temos para hoje? Eu entendo que a gente precisa, né, repensar o nosso posicionamento, 2, nós precisamos agir em tempo real. Então, repensar, agir.
É o que a gente precisa fazer. Então, dentro desse processo de repensar, como é que você compreende as ações de higienização mental e emocional, você que passou, né, pela questão do abuso sexual, nós já temos uma live aqui onde você, né, com maestria, relatou as ocorrências do que você passou. Hoje, para cada 3 meninas, né, que foram abusadas, nós só temos uma que denuncia, ok? 2 acabam ficando caladas. Os números são pandêmicos do abuso sexual, nós sabemos disso. Nós estamos numa sociedade narcísica, abusiva, esse é o quadro atual, e a pauta pagã, ela já está avançando, né? Hoje, inclusive, eu vi uma postagem tua falando sobre a questão do, acho que foi, não foi você, não, foi a pastora Anne, que colocou sobre o México, que já autorizou o aborto em todo o território mexicano, né? Então, na realidade, a gente percebe, né, que tudo aquilo que é valoração da vida está se indo no sentido contrário. A Holanda, inclusive, autorizou, né, eu vou usar um termo bem suave, o extermínio das pessoas deficientes, né? Praticado pelos médicos, mesmo sem o desejo da pessoa de se desligar do planeta, mas o médico entendendo que é melhor desligá-la, e aí ele vai lá e desliga. Ele tem autonomia para praticar a eutanásia, né, em pessoas com deficiência. É interessante porque a Holanda, após a Segunda Grande Guerra, né, ela teve aquele problema das mulheres grávidas e eles geraram muitas pessoas com deficiência pelos déficits nutricionais da guerra, né? A primeira aliança que eles fizeram com os nazistas deu muito ruim para eles, né? E agora parece que eles querem corrigir o momento histórico deles, ok? Eliminando as consequências das escolhas que eles fizeram, que é justamente aqueles que começaram a nascer, né, com algum tipo de deficiência, o que é um discurso platônico. Platão fala sobre isso na República, né? De eliminar todos aqueles que têm algum tipo de deficiência e que pensam diferente do Estado, né? Então, Platão já defendia uma ordem global totalitária, tá certo, né? Então, como é que a gente pratica nesse tempo, Lana, né? Você que vem, né, sobrevivendo aí a um câncer de tireoide por conta desse abuso, das consequências da ferida da alma, né? Então, como é que a gente cria mecanismos internos para poder atravessar esse bendito vale da sombra da morte? Pois é, então, diante de todos esses acontecimentos, né, doutora Alex, o que é que a gente fez? A gente criou um método, e um desses métodos é exatamente a consciência do valor da tua palavra ser sim, sim, e não, não. Esse foi o ponto de início de toda a nossa clínica Lente Interior. Esse método salvou a minha vida, e eu tenho absoluta certeza que a gente fazendo essa Olha só, o Josiano acabou de falar aqui, nesse mês agora, 2 mulheres suicidaram na cidade dele, uma cidade pequena, isso está acontecendo. Eu tenho cidades como Regente Feijó, que tem 20 mil habitantes, 22 mil habitantes também, que eles têm quase que ocorrência semanal de suicídios. Isso está acontecendo no país inteiro. Nós temos cidades no sul e famílias inteiras se suicidam, né? E eu gostaria muito que vocês relatassem aí, gente, os casos que vocês têm tido contato ao longo desse 2023. Pode ir, Lana. Exatamente por quê? Porque a gente vivendo essa realidade que nós estamos enfrentando, onde a própria sociedade, né, e os próprios teóricos dessa sociedade que está sendo implantado aí, ele normalizou a mentira, essas mentiras que vão matando a nossa alma. E essa forma, e a gente volta lá quando o próprio Nietzsche coloca que a mentira é um componente normal, natural do ser humano, ou seja, traz para essa sociedade moderna esse conceito como se mentir, enganar, levar vantagem fosse algo positivo, fosse algo que você fazendo isso, você é você está para cima. Enquanto que se você for muito real, muito verdadeiro, você é para baixo. Essa realidade está trazendo todas essas consequências, inclusive quando você tem, em pleno Setembro Amarelo, nada, nenhuma ação contundente. Por quê? Porque esse é o plano. É óbvio que é uma programação já não mais preditiva, como o senhor utilizou, mas uma programação determinista. Nós estamos sendo determinados a isso, ao extermínio do quê? Da raça humana. E isso, ou partindo da própria pessoa, dos médicos, ou mesmo até através da inação. Porque quando você fica em cima do muro, você já está sendo força motriz para que essa coisa aconteça. Então nós temos aqui que despertar as pessoas para esse conceito de viver a verdade, que essa sim vai transformar a sua vida, vai ajudar outras pessoas, inclusive diante do terror, que é uma dor tão absurda, tão surreal, que faz a própria pessoa querer tirar a sua própria vida. E a gente precisa dar não apenas uma palavra, uma orientação, mas a gente precisa pegar na mão. E é isso que nós queremos fazer através de uma mentoria que vai ajudar as pessoas a identificarem suas mentiras diárias, as suas mentiras brancas, essas mentiras que já foram condicionadas
para as pessoas como normais, e que a gente possa verdadeiramente entender que toda vez que você mente, o teu núcleo accumbens, que é uma partezinha no cérebro, ele é ativado. E é ativado da mesma forma como, por exemplo, a heroína produz, gerando dopamina. E aí as pessoas ficam nesse loop, sabe, professor Alex? Fica nesse loop de mentir e de cada vez mais, e essas mentirinhas começam a participar da sua vida. E ao mesmo tempo isso vai adoecendo e não apenas provocar doenças no teu corpo, mas também na tua alma, ao ponto de você, de repente, ter uma cisão e um profundo adoecimento, ao ponto de hoje a gente estar aqui nesse setembro que não está tão amarelo assim. Na realidade, nós estamos no setembro grosso, né? Então, o termo que a mídia vem trabalhando, e até na internet, se fala muito mais do setembro grosso do que o setembro amarelo, e foi colocado que o pior está por vir, inclusive, o termo grosso no sentido do pior, né? E justamente em setembro. E isso me chamou bastante atenção quando esse termo foi lançado, né? Porque ele vem na contramão do que deveria ser, né, uma ação do Estado para socorro da população, né? Como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e nós não vimos nenhuma ação determinada para poder ajudar o Rio Grande no momento de tamanho flagelo. Então, o que a gente observa é que o descaso, ele é hoje, né, a tônica do momento, porque dentro da narrativa, né, de que eu vou cuidar de você, eu quero de fato que você se exploda. É isso que está acontecendo nesse momento. E nós precisamos criar os núcleos de acolhimento, os círculos de confiança para podermos cuidarmos uns dos outros. Então, eu entendo que o ressentimento, o rancor, a mágoa, a amargura, a culpa, a falta do perdão e o auto-perdão são gatilhos psíquicos para nós agora adoecermos fisicamente. Então, a gente cria cárceres na alma, verdadeiros cativeiros, e a questão da mentira está muito ligado ao bendito do hipotálamo que não aceita a reprogramação, o centro do desejo da vontade. Então, de 0 a 7 anos eu aprendi a mentir para evitar uma correção, para levar algum tipo de vantagem, para tentar me safar de algum tipo de problema, e tenda-se isso, corrupção ativa e passiva, e a partir disso, isso entra no módulos operante, né, da maneira de funcionamento nosso. E quem age diferente é o chato da história, né? Porque se você é assertivo, você é grosseiro, né? Assertividade é grosseria, né? Se eu disser para você o que eu penso de fato, você vai me ter como uma pessoa intolerante, uma pessoa ignorante, uma pessoa inflexível. Então, o discurso, né, é justamente de não se expressar diante da zona de incômodo, né? E essa zona de incômodo, né, de fato, nos coloca numa zona de conforto, que é a zona de conflito. Então, uma pessoa que sofreu o abuso sexual, o abuso psíquico, estava diante de um abusador, diante de um narcisista, ela acaba sendo estimulada a uma desintegração da sua identidade, né? E você é uma especialista nisso, né, Lana? Então, como se reconstruir diante dessa desintegração? Porque os jovens, né, está sendo colocado pela Ana, de fato, eles estão isolados nos quartos, né? Os pais permitiram o acesso indiscriminado à internet, eles estão sendo alimentados a odiarem seus pais dentro de casa, com o dinheiro dos seus pais. Nós estamos diante de uma geração, como 2 Timóteo, capítulo 3, cruel, insensível, que não tem apreço aos bons e que não respeita pai e mãe. Mas nós contribuímos com isso, com açúcar, com embutido, com enlatado, com a Totatola, que agora é do tio Bill, o cara da farinha de inseto, que está mudando a fórmula para colocar o mRNA ali dentro, né, da bendita fórmula da Totatola, que já não era boa, né? E aí toda vez que a gente for falar alguma coisa diferente, eu já tenho lançado, né, o T, a língua do T, né, para a gente poder, né, momentaneamente conseguir falar e as pessoas até entenderem, né, para a gente poder entender que o que está acontecendo na Venezuela, né, já estará entre nós, porque, de fato, nós temos um progresso que está travando, né, o progresso e a ordem a nível local. Então, como sair dessa desintegração, Lana? Né, Lana, sair dessa desintegração, como sair, né, dessa fragilização, ok? Sem se perder dentro do labirinto. Então, como o senhor mesmo falou, e eu acabei de ler aqui, achei muito interessante, que tem pessoas que mentem que nem sentem. Isso é exatamente por quê? Porque você vem dentro de uma programação. E é como o doutor Alex falou, a criança até os 7 anos, ela vê você mentindo e ela vai reproduzir aquilo. Qual é o pai, a mãe, que quando recebe uma ligação inconveniente, não manda o seu próprio filho dizer, ai, diz que eu não estou. Quando você está produzindo isso, você está condicionando o seu filho, a sua filha, a mentir. E como se fosse natural. Então, a culpa, a responsabilidade é sim, e nós precisamos reconhecer isso. Quantas vezes você foi condicionando seu filho a esse processo? Por isso, doutor Alex, que nós estamos colocando essa lupa de aumento sobre essa questão, a importância de você viver a verdade, para que você possa verdadeiramente impactar os seus filhos. Quando você mente na formação, no dia a dia, você vai estar condicionando essas crianças a
reproduzirem isso. Vocês têm que entender que a criança, ela não aprende pelo que você fala, ela aprende pelo que você faz, é nas suas ações. Então, se você está condicionando seu filho a desde a mais tenra idade, nesse solo da mentira, ele vai reproduzir isso. E é por isso que nós estamos hoje vivendo uma realidade onde tudo é um processo de mentira. A educação é um processo de mentira, a história é uma mentira, onde os que têm o domínio contam as suas narrativas. Você tem hoje a própria ciência nesse processo, a física invertida, ou seja, a nossa sociedade está dessa maneira. E isso é muito sério, isso é muito grave. Mas você pode impactar a sua família, você pode transformar isso, tomando uma decisão, vindo para junto conosco nessa mentoria. Eu atesto isso, da transformação que foi na minha vida. E na transformação que é em todos os nossos pacientes, sabe, doutora Alex? A gente trabalha isso muito, muito forte, esse processo da verdade. E os relatos são incríveis, como foi transformador a minha vida. E é transformador dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente doméstico, dos seus relacionamentos. Então, é uma decisão. A decisão precisa ser feita agora, now. Viver a verdade. E ela vai te libertar e vai libertar todas essas cadeias, porque foi talvez a grande queda do homem, esse processo, essa abertura para viver a mentira. Você estava falando, eu estava pensando aqui, né, no processo filosófico humano. Né? A filosofia é a arte de pensar, né? Pensar, sentir para poder agir. Então, se o meu pensamento, né, ele virou uma terra de ninguém, se o meu pensamento, né, ele virou um local onde eu guardo, né, aquelas caixinhas das coisas que eu não quero mexer, eu não quero resolver, eu acabo criando um estágio interno de putrefação mental. A minha mente se torna um grande lixão, o meu coração vira um lixão, e aí eu sou movido agora por chorume, né, que é algo que adoece, inclusive o lençol freático, ou seja, o sangue. A nossa imunidade, né, ela fica alterada pelo chorume. Então, o chorume emocional, né, ele nos adoece. Nós estamos com a nossa sociedade doente, isso é real, ninguém, né, em sã consciência pode questionar isso, porque os números estão aí, 60 mil assassinatos no Brasil, de forma violenta, superando a morte da Ucrânia. Né? Nós temos mais estupros no país do que praticado na guerra da Ucrânia. Né? A cada minuto, uma mulher é estuprada. Né? Os números do abuso sexual não estão atualizados, né? Mas se fala em mais de 1/3 dos lares brasileiros aonde alguém, em algum momento, sofreu ou sofre a prática do abuso sexual. E ainda nem foi liberado, né, o sexo com crianças, como já acontece na Europa, né, em alguns países, em função da pauta pagã. Então, a ação dita como consensual, como se uma criança, né, de 8, 10 anos, ela pudesse decidir se ela pode ou não participar de algo que poderá interferir para sempre na sua vida. Eu canso de receber pessoas sequeladas, né, justamente por essas práticas. Né? São 4 décadas aí que eu cuido de pessoas, então a gente recebe muita gente sequelada, né? E muita gente que já adoeceu, não só a mente, mas o corpo. O corpo está gritando, como é o caso do câncer, né? Que vira e mexe, estoura, a questão das doenças autoimunes, problemas ligados à fibromialgia. Eu tenho um caso bem clássico que eu atendi, que uma senhora de 75 anos chegou doendo da ponta do cabelo à ponta do pé, fibromialgia. E aí, investigado, né? Ela veio do Nordeste para o Rio de Janeiro e aos 8 anos ela se tornou amante do pai por 10 anos, com sexo total, e ela amou sexualmente esse pai, inclusive se entregou como mulher a esse pai. Pai morto, o marido que ela casou morto, ela já evangélica há cerca de quase 3 décadas, ok? E ela vivia um verdadeiro inferno, porque aquela memória a atormentava, né? Aquela memória do prazer e do amor que ela sentiu pelo pai, e ela não conseguia se perdoar até então, por conta disso. Uma vez resolvido essa questão, o entendimento sobre aquilo que aconteceu, né, de uma maneira milagrosa, a fibromialgia desapareceu. Olha só, desapareceu. A Porque, consciência, na realidade, né? ela tomou a consciência do que era a zona de tormento, o que era a zona de conflito, ressignificou, reciclou, reclassificou, entendeu que não tinha como retornar ao momento da ocorrência para mudar o que quer que seja, e precisava agora extrair o melhor do pior, ok? Que era o estágio de consciência atual. Né, que é o now, né, trazer a coisa para o foco do agora e agora dar um novo sentido a tudo aquilo que aconteceu, né, e ganhar um nível de compreensão. É o que aconteceu no livro de Jó. Né? Jó diz o seguinte, né, eu andava, né, perturbado, não descansei, não sosseguei um minuto sequer, e mesmo assim o mal que eu mais temia me alcançou. Mais à frente diz, porque escreves contra mim coisas amargas referentes à minha mocidade. Pecado oculto, não confessado, zona de tormento, Jó com toque religioso, capítulo 1, lançando sempre ofertas diariamente diante de Deus pelos pecados dos filhos. Vai lá
será que meus filhos pecaram? Os garotos não tinham feito nada, mas ele tinha um toque religioso. Então, eu observo hoje que, inclusive, a religiosidade, ela acaba também sendo um processo patológico para boa parte da população, que ela se diz do credo cristão, ok, ou até africano, porque as pessoas elas vão esconder agora as suas dores através da prática religiosa, o que não vai resolver o problema, não resolve. Eu canso de receber gente assim, e a primeira coisa que eu torno claro é o toque religioso. Você está usando na mesma condição de Jó, e o resultado é o que você está tendo. Então, a gente precisa parar, entender, compreender, discernir, para ter bom senso, né? Porque se eu fizer a manutenção desse status, né, de fogueira interna, a única criatura que vai ficar queimada, Lana, sou eu. Sou Isso. eu. Né? Professor Alex, o senhor me ensinou, na verdade me motivou a escrever um livro sobre esse processo. E esse processo a gente Está na minha mão até para ler. Esse processo... Eu vou ler, desse final de semana não passa, que agora eu estou organizado. E a gente decidiu, e a gente colocou, nomeou, né, esse processo como PDA, portadores de deficiência da alma. Quem passa por um abuso, ele sofre de ser um portador da deficiência da alma. Existem várias formas de você ser um deficiente, não apenas organicamente, gente. E a gente precisa entender isso, porque quando a alma ela é totalmente desconectada para que você possa suportar aquele tipo de abuso, você sofre sequelas. E as sequelas elas podem vir de várias maneiras. E nós escrevemos e ao mesmo tempo, mostramos o passo a passo, né? O passo a passo que desenvolvemos para não somente suportar durante o processo da travessia, mas como nós conseguimos superar. E vai ser importante a gente falar, escrever e trazer isso para a sociedade, porque realmente nós vivemos num processo epidêmico. A epidemia do abuso sexual infantil, ela está dentro desta programação, essa programação que está sendo hoje não mais preditiva, mas determinista, como algo natural e normal. E isso está sendo aberto, isso está sendo, na verdade, desejado e imposto. Nós temos esses exemplos fora do Brasil, e nós sabemos que no Brasil essa incidência é também muito grande. Talvez até mesmo você não saiba. Inclusive, Lana, no dia de ontem, 2 pessoas foram presas lá no Planalto, na hora do desfile, que estavam praticando abuso em crianças. Isso, tá? E isso está correndo aí na mídia de hoje, né? No café da manhã, a tenente Carla Giovana estava me mostrando, ela falou que, Alex, olha o que aconteceu. Lá na hora do desfile, 2 pessoas estavam praticando abuso em crianças. Então, isso mostra que essa tendência, né, ela já saiu dos lugares reservados e ela já está no espaço público. Ela já está no espaço público, né? E que não há, por parte da sociedade, uma ação para lidar na contramão do que é essa tendência, né? Porque como é um processo de imposição, né, nós estamos ficando, né, à margem. Né? Então, na realidade, os que não concordarem serão tidos como marginais e inimigos agora do senso comum. Né? E é muito importante, Lana, que quem está nos ouvindo, né, de fato, venha para essa mentoria de expansão de consciência, o MEC, né? O MEC, venha para o MEC, né? Que o MEC é o lugar, que é o lugar de ensino, né? O lugar de ensino. O bom MEC. O MEC é o lugar de ensino, né? O lugar de ensino, né? Você vai vir para uma universidade da alma, né? Uma universidade da alma, né? Para você poder desenvolver anticorpos para sobreviver aos agentes agressores externos e internos, porque os nossos monstros interiores, Lana, eles acabam também alimentando todo esse processo. Né? Eu digo que o que eu não resolvi não está resolvido. Não está resolvido. Essa é a grande verdade. Não adianta eu me iludir achando que eu vou esquecer. Na realidade, eu vou fazer um Alzheimer ou uma demência, porque eu não estou esquecendo é nada, eu vou esquecer de mim. Então, o mais importante é o enfrentamento, é o confronto, né? Para, através do enfrentamento do confronto, fazer um rompimento. E aí sim, a partir disso, começa um processo de libertação e um processo de cura, né? Agora, Lana, nessa ideia agora, nessa vibe de libertação e de cura, no momento em que, né, Israel fica preso 400 anos no Egito, fica preso na Babilônia, mais de 80 anos preso, que sofre, né, historicamente, um exílio de quase 2.000 anos, né? Foi um exílio longo, né? 1.950 anos quase de exílio, né? Em cima disso aí, pelo menos 1.900 anos com certeza de exílio, tá certo? E agora nós estamos vendo, inclusive, né, em solo israelita, né, toda uma degradação também ética moral. Né? Então, uma sociedade que ela sempre esteve à margem da sociedade global, né? Ela se aliando também ao senso comum. Né? Me parece, quando eu olho para o planeta, que não existe mais nada bom. Pois é, mas a gente vai entrar na contramão disso, né? E vai mostrar que a gente, ao aumentar a nossa vibração, a nossa energia, a nossa energética, a gente vai conseguir fazer uma transmutação dessa realidade. Olhar para o que está no outro e trazer para a gente o quê? A inversão disso.
Como a gente pode modificar isso? Eu pensei exatamente nesse processo, iniciar com essa mentoria dos 21 dias, onde você poderia ser orientado, né? O que seria uma mentoria, né? A mentoria é algo que você, através de alguns padrões diários, ou seja, você vai ter um conhecimento e você vai tomar cuidado com as suas emoções, com os seus pensamentos, você vai realmente observar o que você está pensando, como você está se conduzindo, você vai fazer um registro diário disso, né? Compartilhar isso com esse grupo, porque isso vai nos fortalecer uns aos outros neste processo de compartilhamento. Você vai receber recursos de apoio, recursos para exatamente expandir essa consciência, para você entender o que é que você vai conseguir através dessa reengenharia mental, essa reprogramação mental, o que você vai conseguir impactar o teu ao redor. E o nosso objetivo, doutor Alex, é elevar esse padrão das pessoas. Você vai perceber que você vai estar vivendo no meio dessa lama, mas você vai sair dela. Sabe, não tem aquela plantazinha que ela emerge da lama, pura, maravilhosa? Pode ser você. Eu acredito nisso, porque eu vi isso sendo desenvolvido na nossa clínica. Então, esse é o nosso objetivo, desenvolver habilidades no próximo, no outro, que através desses recursos, dessa reprogramação, ela saia dessa lama existencial que está vivendo e que possa, como um lírio, resplandecer, iluminar e perfumar a nossa existência. É isso que nós queremos propor. Na realidade, é uma reeducação para um reeducagir. Né? A gente precisa entender que o cérebro ele tem uma programação destrutiva, autodestrutiva, mas nós podemos e devemos fazer a diferença, que faz a diferença na diferença, sendo a diferença. Né? Então, nós podemos fazer isso, sim, é possível. Nós já exercemos a arte da garça, né? Andar na lama sem sujar as vestes. Nós podemos e devemos fazer isso. Agora, o primeiro passo, né, para você que está aí do outro lado, é você querer fazer. Isso é muito importante. Né? Eu vou estar divulgando isso, né, dentro da nossa lista de transmissão, o Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Então, eu conversei com a Lana, a gente vai colocar um valor bem simbólico, ok? Para que você possa, né, fazer parte disso, ok? E propagar isso. Porque muito mais do que fazer parte, né, é você entender a condição humana, biológica, analógica, de se importar com quem está ao seu lado. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então, você precisa entender que você é alguém importante para quem está próximo de você, ok? É muito importante. Nós temos que mostrar esse senso de importância para o marido, para a mulher, para os filhos. Muitas das vezes a nossa ação doutrinária, o nosso exercício de zelo exacerbado, a gente acaba entrando em processos atritivos, no momento atual. Né? Eu sempre digo que na zona de conflito não há ganho, só há perda. Todo mundo perde. Então, a gente precisa sair da zona de conflito para poder entender na pirâmide o que está acontecendo sob o olhar do outro, o nosso olhar, e o olhar de convergência em meio à divergência. Divergir é fácil. Convergir, não. Trabalhar por propósito, não. Suportar o processo, não. Então, tudo isso, né, nos transforma em pessoas de alta performance. Então, o que a gente quer é alta performance, que é justamente a capacidade de sobreviver em ambiente hostil. Né? Você só sobrevive em ambiente hostil em alta performance. Eu fui guerrilheiro das Forças Armadas antigas, né? Antes da salada de fruta. Né? Eu sou um dinossauro, quer dizer, eu não vi melancia, abacaxi, né? Eu não vi morango e muito menos jujuba. Né? E muito menos jujuba. Né? Então, a gente vem de uma outra realidade, uma outra realidade. Nessa outra realidade, né, a gente era preparado para ambiente hostil, seja ele qual for. E dentro disso, né, a gente cria mecanismos internos para ter o que se tem, ok? Eu falo isso muito com a tenente. O importante é gratidão. Ter o que se tem. Isso me impede de ir mais além? Não. Mas o que eu tenho para hoje é isso, eu vou ser grato por isso. Porque é a partir desse senso de gratidão de ter o que eu tenho que eu vou conseguir andar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. Do contrário, eu vou ficar sempre olhando para trás como uma mulher de ló virando uma estatuazinha de sal, né? Porque eu estou agarrado ao meu passado, ou pior, eu me lanço para um futuro que é inexistente, porque a gente vive apenas um segundo. Nós não vivemos o segundo anterior e nem vivemos o segundo posterior. A nossa vida é segundo a segundo, é dessa maneira que está acontecendo. Então, quando você desfoca a sua vida para o passado ou para o futuro, você perde uma grande oportunidade de viver o now, de viver o seu agora. E agora você é uma pessoa adulta, agora você tem a capacidade de dizer não, agora você tem a capacidade de dizer sim, agora você pode fazer escolhas, agora você pode avaliar os processos da sua vida e, principalmente, ter a inteligência de se permitir ser mentorado e ajudado, ok? Porque isso faz toda a diferença, né? Quando você tem, né, pessoas com a experiência da doutora Lana e com a minha experiência,
você, né, passou rápido aí por cerca de 110 anos. São 110 anos aí de vivência. Profissionalmente aí, pelo menos 70 anos de experiências profissionais aí que estão acumuladas. Então, eu creio, né, que isso vai poder lhe ajudar, se ajudar e a ajudar os outros. Então, venha para a lista de transmissão, diga eu quero, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, e nós vamos colocar você diante desse projeto, né, inicial, né, essa mentoria de 21 dias de assistência, né? Eu vou ver com a doutora Lana, talvez, os encontros semanais pelo Zoom, a gente estabelecer pelo Zoom, já que aqui a plataforma já comeu a minha aula do Esquadrão Águia 5, né? A aula 1 eles já comeram. Então, se vocês começarem a comer as aulas, vai ser um problema grave, grave. Então, a gente deve buscar uma outra plataforma para poder fazer isso, até para criar esse momento interativo. Então, você vai ser alimentado de informações diárias e vai haver um ponto de encontro, pelo menos 3 pontos de encontro, de grupão, para a gente fazer uma ação sócio-interativa, de troca, né, em cima disso aí. Então, você que tem a intenção, né, de melhorar a sua condição mental, eu creio que a hora é agora. É uma oportunidade única, né? Até porque a gente não sabe por quanto tempo nós vamos ficar no planeta de pé e com espaço na internet para poder usar a ferramenta para poder fazer essas coisas. Inclusive, eu tenho sugerido que vocês baixem todo o conteúdo do meu canal, baixem do canal da doutora Lana, guardem isso num HD externo, porque eu já perdi a aula 1. Já perdi a aula 1. Se alguém do meu pessoal guardou, eu vou perguntar se alguém guardou, eu vou ter ela de volta. Do contrário, a aula 1 foi suprimida da plataforma. Gente, isso é muito grave. É um material não listado, é um material, né, privado, é um material que eu desenvolvi e eu não sou dono do que é meu. Meu Deus! Pois Alguém entra no que é meu e tira de mim o que é meu. Pois é, e outra coisa, a gente está vendo que tiveram várias programações preditivas sobre a questão do apagão. Então é importante que a gente aproveite esse tempo que temos para esse processo de mentoria, já que o bom da internet é que você pode estar em qualquer parte do mundo e participar disso e se fortalecer nesses 21 dias para fazer a diferença em todo o resto da sua vida, né? Não apenas na sua própria, mas impactando, porque se você aumenta a tua vibração, a tua energética, você impacta muitos quilômetros ao seu redor. E isso, cientificamente, já foi comprovado, né, doutor Alex? Quando você vê estudos sobre a questão da frequência, da vibração e da expansão, quando alguém é verdadeiramente expandido, ela vai impactar. E transformações acontecem. Eu tenho isso na minha própria existência. Quando você viu o que aconteceu no passado e a forma como isso está acontecendo hoje. Esse tipo de processo de reconhecimento. E isso a gente pode reverberar para qualquer parte do Brasil. E é esse o nosso objetivo aqui, né? É fazer com que você encontre o sentido, o propósito da tua vida e que você possa impactar outras pessoas. Então, nosso canal é o Lente Interior. Lá no Instagram a gente dá muita informação, muitas dicas interessantes, como também aqui no nosso canal no YouTube. Queremos exatamente crescer para que a gente possa convidar o Dr. Alex, né? Mas para isso tem que ter uma quantidade mínima para a gente fazer lives lá. Mas o nosso objetivo é que a gente possa verdadeiramente expandir esse conhecimento e trazer vocês para a gente, para que a gente possa juntos transformar a nossa realidade e transformar o nosso país, né, Dr. Alex? Principalmente nesse 8 de setembro. De 2023. Né? A história vai contar isso lá na frente. A história vai contar isso lá na frente e nós temos produzido um legado. Né? Isso aqui tudo é um legado para as próximas gerações. Né? Eles vão entender o que nós estamos enfrentando, né, nesse presente tempo. Você que esteve com a gente aqui, eu peço que você dê o seu like, ok? Que você compartilhe o conteúdo e a live salva, você vai lá e comente, que isso é importante para a gente poder andar mais. Né? Vai seguir a doutora Lana aqui no canal dela, vai lá para o Instagram. Você que não está no meu Instagram, nós temos lá o Dralex Alves, né, o DR Alex Alves e o Alex Bill, 2LJR, do Alex Júnior, que está fazendo um trabalho brilhante também a nível de internet, trabalhando esse presente tempo com todos esses desafios. Então, fica ligado, vem para a mentoria de expansão de consciência. Nós estamos aguardando você, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Lana. Obrigada, querida. Que Deus te abençoe. Um abraço do Bruno. Dá boa notícia para ele, que eu estou convocando todo o Recife para o aniversário aí no dia 12, hein? Vai ter que ser na praia, hein? Já manda ele, já vê tenda, já queima de fogos, já. Vamos comemorar Tenente, você e ele vão fazer. A Recife vai ficar pequena, hein? Recife vai ficar pequeno, não é isso, né? Botar o pessoal todo aí para glorificar o eterno, né? O eterno aí, tá bom? Um beijo grande, um beijo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.